Ele é visto como a encarnação do mal, muito além de qualquer traço de humanidade. Um escravo da loucura. Com o poder de um deus na ponta dos dedos. Um deus de avidez e gula, obcecado pela violência e pela tirania. Um deus de guerra e genocídio, governado pelo despotismo e pela crueldade. Ele submete milhares de súditos a um interminável sofrimento, tortura e morte, simplesmente por causa de sua fé. Nero, um monstro. Por apoderar-se do trono, ele envenenou seu próprio irmão. Sua ânsia pelo poder fez com que matasse sua mãe. E por puro capricho, matou sua esposa também. Sob seu domínio, Roma foi destruída por um terrível incêndio. Seus súditos tiveram uma morte terrível nas chamas só por causa de seus caprichos. E depois, ele abriu os portões do inferno. Roma. Passaram-se quase 2000 anos desde que Nero governou esta cidade. As últimas testemunhas de seu reinado são um punhado de inscrições, alguns bustos e colunas e incontáveis toneladas de um entulho respeitável. Mesmo os historiadores modernos têm pouca escolha a não ser basear suas opiniões sobre o imperador romano, principalmente nas crônicas de escritores clássicos como Tácito, Suetônio e Cassiodío. Mas seriam eles testemunhas confiáveis? Até que ponto pode-se realmente confiar neles? O biógrafo italiano de Nero, Massimo Fini, diz que Nero foi vítima de 2 historiadores que tinham uma atitude hostil em relação a ele, particularmente no caso de seu contemporâneo ou quase contemporâneo, Tácito. Nero foi um monstro insensível ou foi vítima de uma campanha difamatória por parte de seus historiadores? Massimo Fini acredita que o verdadeiro Nero tinha pouco em comum com a típica descrição de Nero. Um exame da história de sua vida lança alguma luz sobre a sombria história de um homem cujo reinado de 14 anos foi, na verdade, um dos reinados mais pacíficos da história de Roma. Roma no ano de 54 d.C. A liteira imperial, em toda sua glória, é carregada para os quartéis da guarda pretoriana, a escolta do imperador. Nero realmente deve ter passeado ali de acordo com o antigo costume, e assim ficava protegido das chuvas constantes. Esta é a sua primeira aparição importante. Aos 17 anos, ele já tinha sido aclamado imperador, mas apenas com o apoio de seus soldados ele seria capaz de exercer o verdadeiro poder. O governante de um dos impérios mais poderosos do mundo antigo é muito jovem, mas para o imperador romano, a qualidade decisiva não é a experiência ou o talento. Em vez disso, o que importa é sua influência e uma base de família nobre. Agripina, mãe de Nero, que era membro da família de Júlio César e do imperador Cláudio, tinha sido destinada desde o nascimento a se envolver intimamente na luta pelo poder em Roma. Quando criança, Nero ficou com uma tia. Ele nunca teve um relacionamento normal com sua mãe. Historiadores contemporâneos descrevem esta bela mulher como obcecada pelo poder, ambiciosa e desumana. Dizem até que Agripina não evitou seduzir seu próprio filho, um fato que supõe-se tenha acontecido na liteira imperial. Para Agripina, provavelmente Nero seja apenas um pouco mais do que um fator na conquista do poder. Ele deveria ser cortejado e ficar o mais dependente possível. Assim ela poderia usá-lo para seus próprios propósitos. Quaisquer meios para atingir este fim parecem aceitáveis. Nero
garante o acesso da mãe ao trono. Dessa maneira, ela obtém o poder que usará. Seus poderes de sedução também tinham sido aplicados ao predecessor de Nero, o amadurecido imperador Cláudius. Agripina tornou-se sua esposa. A imperatriz depois persuadiu Cláudius a concordar com o casamento de Nero com Otávia, filha de Cláudius. Não satisfeita com isso, Agripina fez Cláudius adotar Nero, embora ele tivesse um filho, Britânicos. Agora Agripina tinha atingido seu objetivo. Então ela envenena Cláudius sem muito trabalho. O caminho estava livre para seu filho. Nero torna-se imperador, mas Agripina é a única com o poder. Sua dominância política é visivelmente mostrada nas moedas que cunhou. Diese Münze muss, wo wir keine Nachrichten darüber haben, in Rom ungeheuer... O professor Werner Egg diz que, apesar de não termos nenhuma informação sobre este assunto, estas moedas devem ter causado um escândalo absoluto em Roma. Nunca antes uma mulher havia sido homenageada desta maneira. O anverso de uma moeda romana sempre tinha sido reservado para o chefe de Estado no poder. Mas agora o título de Agripina está no anverso, enquanto que o de Nero está no verso. E mais, o nome e o título de Agripina estão em modo nominativo, que normalmente é usado para o imperador. Já os títulos de Nero estão no dativo. A mensagem dessas moedas é clara. Agripina é a líder. Ela dá algo a Nero e seu filho aceita. A intenção de Agripina não poderia ter sido explicitada de maneira mais exemplar. Esse é o escrínio dos 3 reis magos da Catedral de Colônia. Nele está a pedra preciosa que mostra a cena da coroação de Nero por Agripina. A pedra provavelmente foi encomendada por Agripina e distribuída como presente oficial. Continha uma mensagem dura. Agripina como governante acima de Roma e acima do imperador. Mas então Nero começou a sair gradativamente do controle de sua mãe. A razão disso parece ser uma jovem mulher, uma escrava libertada chamada Cláudia Acte. Nero está apaixonado e cobre de presentes a jovem mulher síria, prometendo até casamento. O professor Werner Eck diz que, certamente, Agripina não estava interessada pelos aspectos morais do caso. Provavelmente, ela deixaria as coisas andarem caso tudo não passasse de um romance passageiro. Mas como Nero estava influenciado desta maneira, influência que ela não podia controlar, Agripina começou a achar que ela própria estava em perigo. Dizem que quando Agripina ouviu falar do namoro no ano de 55 d.C., ficou furiosa. Ela tinha medo de perder sua influência, que podia significar perder o poder. Ela tentou conquistar Nero outra vez, usando seus métodos habituais. É claro que ninguém sabe exatamente o que aconteceu aquela noite. Acredita-se que Nero tenha cedido as investidas de sua mãe, mas as probabilidades são de que aquela noite aprofundaram o abismo entre mãe e filho. Uma luta aberta começou. Agripina agora tenta questionar a posição de Nero e colocá-lo sob pressão. Entretanto, dentro do contexto da família de Júlio e Cláudius, este relacionamento especial entre mãe e filho era quase costumeiro. A influência dos gênios humanos não está restrita à aparência externa, cor dos olhos e dos cabelos, o tipo de corpo e de voz. Junto com a atmosfera familiar e os métodos de educação, os genes também podem influenciar o comportamento. Os antepassados de Nero têm características imprevisíveis com tendência à violência, como a família de Enobarbos, guerreiros como Marco Antônio Germânicos, homens de índole e insanidade como César e Calígula. O professor Emilian Popescu, da Universidade de Bucareste, diz que a mãe e o pai de Nero ficaram conhecidos por seu estilo de vida desregrado. Na realidade, isso é verdade para toda a dinastia. Por exemplo, sua mãe Agripina teve um relacionamento incestuoso com seu irmão Calígula. Nero se afasta cada vez mais de sua mãe. O historiador romano Tácito conta que agora Agripina ameaça preparar o irmão adotivo de Nero, Britânicos, filho de Cláudius, para competir pelo trono. Para evitar isso, Nero sente-se obrigado a executar um ato completamente vil, de acordo com os cronistas. Em 55 d.C., um banquete oficial acontece em Roma em homenagem a britânicos. Tácito afirma que Nero obteve um veneno poderoso de uma mulher famosa por fazer poções. Para evitar que fosse detectado pelo provador de comida, Nero fez com que britânicos recebessem uma bebida muito quente e inofensiva. De acordo com Tácito,
O veneno estava na jarra de água fria, que depois foi colocada na bebida. Esta água não teria sido provada antes. Poderia ter sido desta maneira. O professor Nicolae Burger, do Instituto Teológico de Bucareste, diz que certamente, e especialmente numa família como a de Nero, na qual muita gente havia sido envenenada, as regras da corte eram seguidas muito estritamente e, de acordo com essas regras, cada bebida e cada pedaço de comida deveria ser testado antes. Parece muito difícil que britânicos tocassem uma bebida que não houvesse sido provada, mesmo sendo apenas água. E Tácito devia saber como a etiqueta da corte era rigorosa. Assim, esse aspecto da história, como foi contado pelos cronistas, deve ser encarado como pouco convincente. Considerando que Nero realmente queria tirar a vida de britânicos, não poderia ele ter usado um método mais discreto, especialmente num palácio daquele tamanho? Outro fator cria dúvidas sobre a plausibilidade dos cronistas. Em sua descrição dos últimos momentos de vida dos jovens britânicos, Tácito enfatiza o rápido efeito do veneno. Como conta a história, ele agiu rápido, muito rápido. Rápido demais, hoje nós sabemos, para aqueles tempos. Ein Gift, das so schnell wirkt, wie das nach dem Bericht... O professor Heinz Schadwald diz que naquela época o único veneno que poderia ter agido tão rapidamente como é indicado nas crônicas do caso era o das cobras. Mas certamente o veneno de cobra, como no caso de Cleópatra, não foi usado nesse caso. Fontes históricas dão pistas de quais venenos poderiam ter sido usados pelos romanos. Por exemplo, os venenos mais usados naquela época eram praticamente baseados em cicuta e papolas, muito preferidos por não apresentarem gosto. Frequentemente os sintomas que eles provocavam eram similares aos de muitas doenças que ocorriam naquela época. Mas hoje podemos dizer que, com certeza, todos eles agiam muito lentamente e sem deixar vestígios de envenenamento. Sua ação, de um modo geral, era muito lenta. Então, se Britânicos não foi vítima de envenenamento, como se supunha, o que foi então que matou o irmão adotivo de Nero? Massimo Fini diz que, muito provavelmente, a causa da morte foi um ataque epilético, já que o jovem sofria desse mal desde o nascimento. Certamente não foi Nero, que naquela época não tinha poder nem ambição de ganhar poder. Como mencionado no início, ele havia até ameaçado abdicar. O senador e mais tarde imperador Otto é um amigo fiel de Nero. Ele e sua esposa Popeia Sabina estão quase conseguindo transformar a luta pelo poder entre Nero e sua mãe num caso de vida ou morte. Parece que Nero conheceu Popeia num banquete, a combinação de culinária e arte que Nero tanto apreciava. Como Nero, Popeia adorava dança e arte e dividia com Nero o gosto por tudo que fosse grego. Bela, charmosa, muito educada e ligeiramente leviana, esta é a descrição que os cronistas faziam dela. Presumivelmente, a função de Otto era juntar os dois de maneira a ganhar uma vantagem pessoal. Como dizia o filósofo grego Plutarco, Otto era mais corrupto do que qualquer outro homem em Roma devido à atitude voluptuosa e hedonística que o guiara desde a infância. A ambição de Popeia era mais extrema que a de sua predecessora Acte. Mais do que ser a concubina do imperador, ela queria ser a imperatriz. Mas Popeia não tinha nem mesmo origens senatoriais
e Nero já era casado com a filha de Cláudio, Otávia. Seu comportamento contrariava o código de honra da família de Augustus, a Domus Augusta, e deveria ofender profundamente sua mãe Agripina. Solange er mit seiner Frau verheiratet war, o professor Eck diz que enquanto ele estivesse casado com sua mulher, naturalmente ele manteria um vínculo com ela. Nero devia saber que sua mãe Agripina simplesmente não aceitaria esse tipo de construção, essa criação de legitimidade por meio do casamento. E Agripina ainda tinha muitos aliados e muitos contatos. Opor-se abertamente a ela poderia ser perigoso mesmo para Nero. Assim, em março do ano de 59, Nero decide eliminá-la. A festa de Minerva aparece como uma oportunidade conveniente. Agripina deve ir à festa em uma nova embarcação. Em absoluto segredo, ele mandou fazer uma galera cerimonial que foi construída para rachar no centro. Ele estava planejando um assassinato que pareceria um acidente. Quando Agripina estava a bordo e o navio se quebrou, ele demorou muito a afundar e ela foi capaz de se salvar nadando até a praia mais próxima. Máximo Fini diz que foi Sêneca quem o forçou a tomar uma decisão. Ele disse a Nero: ou você mata sua mãe, ou sua mãe te mata. Face a estas alternativas, Nero decide matar Agripina. Mas agora Agripina deveria saber quem estava por trás do ataque. Sêneca, o filósofo que educou o imperador e agora o aconselhava, era um amargo inimigo político de sua mãe. Ele alimentava o medo de Nero de que Agripina pudesse se vingar e tentar afastá-lo do poder por tanto tempo que o jovem imperador não poderia tentar outro plano. E quando Agripina mandou um mensageiro até Nero para lhe contar sobre sua salvação maravilhosa, Nero pôs seu astuto plano em ação. Ele fez com que uma faca escondida caísse aos pés do mensageiro. Nero então gritou que o mensageiro o estava atacando a mando de sua mãe e mandou prendê-lo. E o suposto assassino foi levado. Nero devia estar muito assustado para usar uma tentativa aberta de assassinato. Ele esperava que a farsa de matá-lo, pela qual ele acusava sua mãe, daria uma justificativa. Os crimes de Agripina foram denunciados no Senado e sua memória foi amaldiçoada. Mas o povo de Roma ainda tinha suspeitas. Para o professor Eck, contudo, é significativo observar que em alguns prédios públicos apareceram escritos relacionando Nero a Orestes e Apo Maior. Os outros haviam matado suas respectivas mães. Isso mostra que os habitantes de Roma rapidamente souberam o que estava se passando ou tiraram suas próprias conclusões sobre os fatos. Popéia, que tem sede de poder, só vê a Otávia entre ela e a posição de imperatriz. O professor Fini diz que Otávia era a mulher que Agripina escolhera para Nero quando ele tinha 12 anos de idade e ela 8. Nero nunca apreciou sua esposa. Ela sempre esteve muito distante dele, nunca fez seu gosto. Até mesmo a aparência de Otávia desagradava Nero. Já que Nero tinha pouco interesse em sua esposa, ele anunciou que ela parecia ser estéril e propôs que isso fosse motivo de divórcio. Uma atitude indigna, já que dizia-se ele nunca havia dormido com Otávia. Otávia foi mandada para Campânia, no interior. Mas Nero e Popéia subestimaram o quanto a discreta Otávia era querida pelo povo. O povo de Roma foi para as ruas e exigiu que Otávia voltasse. Nero concordou. Este gesto foi mal compreendido pelo público em geral, que entendeu que o casal imperial iria reconciliar-se. Popéia viu seus planos de casamento irem por água abaixo, já que Otávia é filha do antigo imperador Cláudio e de uma família nobre. Ela é muito popular para simplesmente ser retirada. O chefe da polícia de Nero, Tigelinos, pressionado por Popéia, pôs em ação uma conspiração contra Otávia. Ele prendeu e submeteu as servas de Otávia a implacáveis torturas para conseguir provas incriminatórias. Mas mesmo nas profundezas dos calabouços, as servas de Otávia permaneceram fiéis. Uma empregada pítia cuspiu em Tigelinos quando ele a interrogava e gritou que as partes íntimas de sua ama eram mais limpas do que a boca de Tigelinos. Mas no final foram dados muitos depoimentos de testemunhas falsas.
Otávia foi banida para a pequena ilha de Pandatéria, no Mediterrâneo. Ela foi acusada de ter seduzido Anicetus, que já era conhecido como assassino de Agripina. Também se afirmou que ela havia feito um aborto, apesar de anteriormente ter sido acusada de infertilidade. Assim, o terreno foi preparado para seu assassinato. Tácito fez do assassinato de Otávia um melodrama. O historiador se transforma em contador de histórias quando nos conta as últimas palavras de Otávia. Por favor, não me machuque. Deixe-me viver. Afinal, não sou nada mais do que irmã do imperador. Quem terá passado essas palavras para Tácito? O assassino? Que advogado de defesa não teria alegado que uma testemunha de acusação como essa não é confiável e agiu em interesse próprio? Há dúvidas que Nero, sozinho, tenha sido responsável pelo assassinato de Otávio. O professor Emilian Popescu acha que os dois são culpados, mas foi Popeia quem realmente deu a ordem para que Otávia fosse morta. Ela estava determinada a se casar com Nero. Ela estava grávida, portanto não queria que nada ficasse no caminho de seu casamento. Parece que agora começa um período feliz para Nero. Como disse o biógrafo Máximo Fini, Nero era uma pessoa muito espirituosa. Popeia também. Ambos eram admiradores da cultura grega. Os dois amavam a vida e compartilhavam os mesmos gostos, até no que diz respeito ao sexo. Parecia tudo perfeito. Mas 4 meses depois de Popeia dar à luz a sua filha, no 9º ano do reinado de Nero, a criança morreu. Tácito escreve que a alegria de Nero não tinha limites, assim como seu pesar. Tácito descreve Nero sob tensão psicológica, atormentado por pesadelos e sentimentos de culpa. Mas como pode essa imagem de um homem profundamente atormentado por sua consciência estar relacionada com a antiga imagem de um envenenador insensível? Uma das últimas aparições públicas de Popeia foi na cerimônia fúnebre de sua jovem filha. No ano de 65 d.C., ela engravidou outra vez, mas não ficou viva para ter a criança. Possivelmente, Nero deu um chute em sua barriga quando voltavam de uma festa regada a vinho. Popeia e o bebê, ainda não nascido, morrem. Será essa uma acusação justa? E tratando-se de um homem que, acima de tudo, amou sua mulher? Mas até que ponto vai a verdade e onde começam as calúnias? Apenas um império no mundo poderia realmente competir com o poderio militar de Roma. O Império de Pártia, o atual Iraque. Os dois grandes impérios agora completavam 9 anos de luta. O pombo da discórdia era a Armênia. Assim como na história moderna, a Polônia fora o joguete da Rússia e da Alemanha. A Armênia estava entre os dois impérios poderosos. Mas nem os romanos nem os pártianos queriam simplesmente anexar a Armênia, porque a consequência, possivelmente para os dois lados, seria uma guerra longa e cara. Assim, os imperadores de Pártia e de Roma contentam-se em tentar colocar seus próprios vassalos no trono da Armênia. Primeiro, os pártias tiveram vantagem. O Logeses, o imperador dos pártias, colocou no trono da Armênia seu irmão Tirídates. Uma situação inaceitável para Roma. No ano de 62 d.C., Nero mandou o general Corbulo para a batalha. No final, seus 62.000 legionários saíram vitoriosos. O Logeses rendeu-se. Agora Nero saía da rotina dos vitoriosos nas guerras da época antiga. Ele diz que aceitarão o irmão do imperador de Pártia no trono da Armênia, mas sob uma condição, que ele, Nero,
coroasse o rei numa cerimônia suntuosa. Nero monta um espetáculo que custa 200 milhões de sestércios. Uma soma astronômica, mais um bom investimento para garantir a paz. Todos ficam felizes. Nero demonstra sua supremacia sobre a Armênia. Os Logheses têm seu irmão no trono da Armênia. Não há mais ponto de atrito entre as duas potências. E é precisamente nesse tipo de acordo que Nero demonstra seu desejo por paz e sua rejeição à violência. Durante a cerimônia, Nero causa surpresa em todos os seus convidados, muitos vindos de longe. Além deles, milhares de presentes tornam-se testemunhas de uma cena jamais vivida em público por um poderoso imperador romano. Mas por que o imperador arrisca-se a cair no ridículo? De um lado está a hipótese de que Nero aproveitava qualquer possibilidade para uma cena em público. Por outro lado, talvez ele não quisesse humilhar Tirídates na frente de todas aquelas pessoas e visse em sua atuação uma forma de conciliação. Mas não é apenas isso. Para o professor Finney, obviamente essa cena resultou em um grande escândalo que acabou contribuindo bastante para a sua decadência. Foi uma tentativa muito moderna por parte de Nero, substituir a guerra pela arte. Em vez de sangrentos confrontos, ideias e arte. Mas os romanos adoram guerreiros vitoriosos e sangue na arena. Panem et circenses, pão e circo, estão entre as coisas mais importantes na vida do cidadão romano médio. E o imperador é obrigado a fornecer entretenimento para o povo. Mas Nero está absolutamente revoltado pela brutalidade pública e pelos duelos de gladiadores. Então ele abruptamente acaba com esses espetáculos, destruindo toda uma indústria com um decreto e insultando a tradição. O povo simples o odiou por isso e a elite o desprezou. Esta decisão lhe deu muito mais inimigos do que amigos. Influenciado pela cultura grega, Nero quis substituir os duelos brutais por peças teatrais, apresentações de danças e caçadas. Nero, que nos últimos 2000 anos tem sido rotulado como modelo de autocrata sanguinário e sádico, na verdade teve que enfrentar acusações de ser excessivamente brando e condescendente durante sua vida toda. O povo zombava dele por ser tão gentil. Sua rejeição à tradição antiga o colocou contra cavaleiros, senadores e proprietários. Na verdade, metade da classe superior. Dificilmente alguém iria querer parar as lutas de gladiadores. O professor Máximo Finney pergunta por que ele trocou as lutas entre gladiadores, que de fato eram bastante sangrentas, por música, teatro e arte. Sua política geral dá a entender que para ele a arte era tão importante quanto a guerra. O grande mito da Roma Antiga. Essa foi sua própria tentativa de promover uma revolução cultural. O grande sonho de Nero tornou-se realidade em 10 de agosto de 66 d.C. Embora seus conselheiros o tenham avisado de conspirações dentro de sua própria casa, ele saiu em viagem para a Grécia. Ele queria afastar-se de Roma por um ano e dedicar-se principalmente à sua arte. Acompanhado por milhares de homens com instrumentos de corda e arco e carregando máscaras teatrais, ele marcha em procissão pela Via Ápia. A primeira parada de sua jornada será no porto de Brindisi e de lá para o mar da Grécia. Ele é bastante ingênuo para imaginar que encontrará o berço da arte, a fonte de toda a cultura. Ele quer pessoalmente disputar com os mais famosos cantores gregos, transformando a viagem de um imperador romano num torneio artístico. Mas não é necessário um profeta para adivinhar como os juízes vão reagir face a um atleta que quer competir em seus concursos
e que, por acaso, é o homem mais poderoso do mundo também. O vencedor já é óbvio antes que o concurso comece. Para ter certeza de que a vitória de Nero não seria uma farsa completa, cantores com muitos anos de experiência são inscritos. Suas vozes ainda são boas, mas eles não têm mais a ambição de ganhar prêmios. Na primavera e no verão do ano de 67, ele toma parte nos Jogos de Nemeia, da Pítia, do Istmo e de Olímpia. As datas desses 4 jogos clássicos gregos chegaram a ser alteradas para que Nero não perdesse tempo em sua jornada. O talentoso imperador ganha um total de 1.808 coroas de louros em sua viagem. Este triunfo não evita que ele leve o dinheiro que acompanha os prêmios para reabastecer seus cofres reais que estavam vazios. Como Nero poderia ter agradado tanto aos gregos? Apenas 100 anos mais tarde, o escritor Sírio Lúquia conseguiu dar uma resposta factual a essa pergunta. Sua opinião: Nero não foi nem digno de admiração, nem motivo de piadas. Sua voz não alcançava os tons graves e agudos necessários para o nível da competição. Era uma voz apenas razoável. Em meados de novembro, Nero escreve a todas as cidades gregas, convidando o máximo de cidadãos gregos para se reunir em Corinto no dia 28 daquele mês. Em frente aos dignatários da Grécia Antiga, Nero anuncia sua resolução: a Grécia será um país livre. Esta decisão é de imenso significado político, porque nesta época a Grécia é uma província romana, parte do Império Romano. O tema central de sua mensagem aos cidadãos gregos era: outros imperadores libertaram cidades. Nero libertará toda uma província. De acordo com a declaração de independência da Grécia, o país não terá mais um governador romano e dessa maneira estará livre da obrigação de pagar tributos a Roma. Não será uma independência completa, porque Roma ainda dita política externa. Mas, dando este passo, Nero irrita o Senado. Isto significará uma perda severa de impostos para o Estado romano. Vespasiano, o imperador que veio depois de Nero, não perdeu tempo em revogar esta decisão. Mas os gregos ainda têm uma boa impressão de Nero. Nero quer sua própria cidade, Nerópolis, e a atual capital atrapalha seus planos. O sonho de um megalomaníaco logo torna-se o pior pesadelo para seu povo. Então ele ordena que a guarda pretoriana ateie fogo na cidade. Pelo menos é o que se comenta. Até mesmo Tácito, que claramente não apoia Nero, é cauteloso em sua descrição de Nero, o incendiário. Mas com o passar dos séculos, este comentário, que mesmo os contemporâneos de Nero consideram infundado, torna-se um fato histórico. Quais foram as circunstâncias que deram origem a este rumor? E por que lhe foi dado mais crédito com o passar do tempo? Os historiadores falam de figuras sorrateiras que eles afirmam ser os guardas pretorianos empunhando tochas e pondo fogo nos prédios. Isso seria improvável, porque os guardas pretorianos eram os bombeiros de Roma. Na noite de 18 de julho de 64 d.C., acontece uma catástrofe que talvez seja a maior da história de Roma e que põe fim a milhares de vidas. Roma queimará por 7 dias. E dos 14 distritos administrativos da cidade, apenas 4 escapam das vorazes chamas. O professor Schaeffer diz que a cidade inteira estava em chamas. Deveria haver bolas de fogo com várias centenas de megawatts de energia. Deve ter chegado até 1 gigawatt. Uma energia incrivelmente grande em movimento. Isso significa também que o fogo deve ter criado uma enorme corrente em torno dele, um verdadeiro vendaval. De acordo com os cálculos, o calor irradiado deve ter sido tão forte que ninguém poderia chegar a menos de 30 metros do fogo. Quem tentasse se aproximar mais do que isso, poderia sofrer queimaduras graves. E também deve-se imaginar a figura de um efeito térmico gigantesco com o ar subindo, levando assim madeiras em chamas que seriam atiradas em centenas de prédios próximos, caindo como bombas. Na realidade, mesmo com a tecnologia que temos hoje, não seríamos capazes de controlar um incêndio desse. Nessa época, Nero estava em sua casa de campo em Antium, a uns 50 quilômetros de Roma.
Quando ele se inteira da seriedade do incêndio, volta rapidamente a Roma. Mas nada mais pode ser salvo. Seu novo palácio, que se estende da colina Palatina à colina Esquilina, também está em chamas. Nero é forçado a observar, impotente, a coleção de artes que ele tanto gostava sendo levada pelas chamas. O dano é imenso. As perdas nunca poderão ser recuperadas. 100 anos depois do incêndio, o escritor Cassio Dio afirma que Nero, vestido em suas roupas de cantor, cantou no ponto mais alto da colina Palatina enquanto Roma ardia. Mas isso é implausível, por ser impossível chegar à colina Palatina devido ao mar de chamas. Assim, essa acusação não tem fundamento. Nenhum historiador antigo acusa Nero pelo incêndio. A acusação é feita depois por um historiador cristão do século IV. Nero se proclama o autor do incêndio. Diz que sua intenção é queimar a cidade de uma ponta a outra. Que aquela é sua obra, mudar a cara do mundo, aniquilar tudo e criar o novo. O filme Covardes consolida a imagem de Nero, o incendiário. Se proclama imortal. Se proclama o artista que, por meio do fogo, desperta os sonhos de sua vida. Para o professor Fini, o incêndio de Roma foi casual. Muitos outros incêndios já haviam ocorrido na cidade. Pode-se dizer que Roma era uma cidade predestinada aos grandes incêndios, pois a maioria das construções era de madeira. O que teria realmente iniciado este desastre? O que realmente teria acontecido naquela noite de 64 d.C., sob a lua cheia? Era um verão típico em Roma. A noite estava quente e muitas pessoas estavam nas ruas. Os comerciantes se juntaram no mercado ao sudoeste do Circo Maximus e espalharam suas mercadorias. O vinho corria como água e era normal fazerem fogueiras. Calor, álcool, fogo, produtos inflamáveis e vento forte. É uma mistura perigosa. Será que o descuido ou a irresponsabilidade foram as verdadeiras causas do incêndio do século? Quando o fogo começou, as chamas foram alimentadas pela madeira seca das casas e das barracas do mercado. Os ventos fortes, as ruas estreitas e o espaçamento irregular entre as casas fazem o fogo se espalhar numa grande área. Para o professor Buga, o perfil psicológico de Nero, sua sensibilidade, seu esforço espontâneo no sentido de dar abrigo às pessoas que haviam perdido suas casas, tudo isso indica que ele não seria capaz de fabricar milhares de sem-teto. Dizem que Nero tinha um medo quase neurótico de fogo. Mas o homem mais poderoso do mundo está na linha de frente das tentativas de apagar as chamas. Ele ainda tem esperança de que sua guarda pretoriana possa controlá-lo, mas toda empreitada é inútil. Mas se Nero é inocente, quem são os incendiários secretos? Para o professor Schaffer, pode-se imaginar que alguns dirigentes do Corpo de Bombeiros, que foram vistos nas ruas, tentaram colocar fogo de maneira controlada apenas em alguns prédios de avenidas mais largas e praças. Porém, meia hora mais tarde, encontraram um imenso fogaréu que tomou força repentinamente por si só. Milhares morrem nas chamas. Dezenas de milhares estão sem casas. O povo está furioso e desesperado. Eles exigem indivíduos a quem responsabilizar, culpados.
Massimo Fini diz que a comunidade cristã ficou satisfeita com a queima de Roma. Existem inscrições que mostram como os cristãos estavam felizes. Então seria lógico que eles fossem suspeitos na visão do governo da época. Alguns deles foram interrogados, e houve aqueles que, obviamente, num estado de delírio e desejando tornar-se mártires, admitem ter posto fogo em Roma. E estes primeiros interrogatórios foram conduzidos sem o uso da tortura. Fraters mei, hodie iamat celum. Assim, a fúria do povo foi inicialmente dirigida contra os cristãos. Quantos homens e mulheres da comunidade cristã de Roma declararam-se culpados pelo incêndio voluntariamente, nunca se soube. Mas o fato é que o governo de Nero necessitava justamente e com urgência desses culpados, bodes expiatórios. Muitos dos supostos criminosos tiveram seus corpos revestidos em peles de animais e foram jogados nas arenas da cidade, devorados como presas por animais selvagens. A maioria aceitava seu destino com serenidade. Morrer como mártir parecia para eles uma salvação, a entrada para o paraíso, a libertação de um mundo estragado, cuja maior representação era Roma. Para o professor Nicole Buga, possivelmente foram pessoas próximas a Nero que o convenceram de que os cristãos eram responsáveis pelo incêndio de Roma. Nesse caso, a condenação dos cristãos era absolutamente justa sob o ponto de vista de Nero. Aqueles que confessaram receberam a sentença usual para incendiários em Roma. Outros morreram pelo fogo, como aqueles a quem eles supostamente queimaram. Durante uma festa no palácio, Nero os queimou como tochas humanas. Isso, de alguma maneira, serviu para acalmar o povo, mas significa que os historiadores cristãos o condenariam para sempre, alegando que ele perseguiu os cristãos. Na realidade, dos 13.000 membros da Igreja Cristã vivendo em Roma na época, apenas 300 foram processados. Para Emilian Popescu, não é possível falar de Nero perseguindo os cristãos. Foi uma escolha ao acaso, principalmente tensionando acalmar o povo de Roma. A Roma da República de César e Augusto não existe mais. Só pedras e cinzas restaram depois do incêndio. Grandes áreas da cidade deviam se parecer com Dresden, depois de bombardeada pelos aliados. Mas graças a Nero, a reconstrução de Roma foi brilhantemente organizada. As ruas estreitas e sinuosas foram substituídas por ruas largas e quarteirões retos. Navios de carga trazem o milho pelo Tibre para a cidade. E em sua jornada de volta, eles levam o resto do trabalho de construção que é jogado no pântano de Ostia para recuperá-lo. E Nero constrói um fantástico palácio para si nos escombros de Roma, bem no centro, a Casa Dourada. Durante séculos, achava-se que ela havia sido completamente destruída. Então, na Renascença, as salas da casa principal foram descobertas cheias de escombros. Sob os banhos termais estavam os trajanos, as grutas, o sonho de Nero erguido em pedra, as passagens sem fim da Casa Dourada. Os afrescos altamente artísticos nas paredes impressionaram tanto aos artistas da Renascença que eles usaram-nos como base para o seu próprio estilo, o grotesco. Um dia, tudo aqui foi ricamente decorado com ouro, pedras preciosas e madrepérola. Havia salas de banquetes com placas de marfim no teto que se abriam para deixar que pétalas de flores caíssem. Mas quase nada do antigo esplendor pode ser visto. E como existe o perigo de que todo lugar desmorone, as passagens só são abertas para algumas pessoas. Mas provavelmente a Casa Dourada de Nero seja apenas a expressão refinada de seu temor reprimido. Ele tinha medo de atentados e evitava aparições em público.
Com sua Domus Áurea, ele criou o seu próprio mundo. Aqui ele sente-se protegido contra atentados e traidores. E seu sentimento de estar ameaçado é justificado. Eles planejam sua queda. Galba, um general, é o homem que criou Nero e tornou-se seu conselheiro. Sêneca, o filósofo. Talvez Nero sinta que está rodeado por conspiradores. A nobreza, os senadores e o exército romano odeiam esse governante que quebra tradições e coloca em dúvida os direitos adquiridos. Por muito pouco, o chefe do exército, Súbrius Flávios, não matou Nero durante o incêndio. Mas o momento resultou inoportuno para os conspiradores. O cérebro do complô, Antônius Piso. Mas há uma conspiração entre os conspiradores. Piso também deve ser morto, abrindo caminho para um filósofo rumo ao trono imperial, Sêneca. O filósofo é respeitado por todos, mas ele não é tão virtuoso quanto finge em seus escritos. Máximo Filho explica que Cássio Dio disse que Sêneca foi pego fazendo as coisas que ele condenava como filósofo. Ele é uma pessoa comprometida, o príncipe do padrão duplo. Ele prega a severidade, a modéstia e o desprezo pelo dinheiro, enquanto ele mesmo empresta dinheiro a juros exorbitantes e faz tudo o que pode para se apossar de heranças. Em 19 de abril de 65 d.C., Nero está perto de ser assassinado. O crime será cometido no templo do Deus Sol, perto do Circus Maximus. Mas a tentativa fracassa quando um escravo trai os conspiradores. Nero força Sêneca a cometer suicídio. Sêneca não é inteiramente popular devido a seus negócios duvidosos, mas é membro da elite romana. Em seus anais, Tácito descreve as últimas horas de Sêneca como uma réplica exata da morte de Sócrates. Dessa maneira, Tácito garante que Sêneca encontrou um final decente. Na verdade, entretanto, Sêneca teve uma morte dolorosa, cortando os pulsos e tomando veneno. Mas a fúria de Nero em relação a essa traição era fora dos limites. Ele não se vinga contra o inocente como era esperado. Por exemplo, Nero trata Paulina, mulher de Sêneca, com clemência. Quando ela também corta os pulsos, ele lhe diz para enfaixar os ferimentos. Ele a deixa escolher entre a vida e a morte. Quando Paulina percebe isso, muda de opinião sobre a reputação e o suplício e então decide viver. Ela morreu muitos anos depois. Em meados de março do ano de 67 d.C., chegaram a Roma as notícias de que Július Vindex, o jovem governador de Gália, rebelara-se contra Nero. 2 semanas depois, Galba, o governador da Espanha Tarraconenses, juntou-se à revolta. Em um manifesto ele proclama-se representante do Senado e do povo romano. Nero sucumbe ao receber a notícia. Ele poderia enfrentar a oposição com um golpe bem armado, uma vez que a maioria dos generais ainda o apoiavam. Mas Nero cede. Esta reação passiva da parte de Nero talvez se deva aos esforços de seu segundo prefeito pretoriano, Ninfídios Sabinus, que convenceu Nero de que quase todos os governadores das províncias o haviam abandonado. Isso era mentira, é claro, mas Nero acreditou nele. O professor Heinz Stadtwalzer diz que pode-se observar que, de alguma maneira, Nero deixava-se influenciar mais por seus encontros pessoais que pela revolta de políticos distantes. Nero fugiu para uma casa de campo que pertencia a um de seus servos. Agora, o traidor Sabinus oferecia aos soldados dinheiro em espécie se eles proclamassem Galba como imperador. 30.000 sestércios por cada guarda pretoriano e 6.000 por cada legionário. Este é o preço para atrair Nero, embora Galba nunca pague. Nero não tem conhecimento de nada disso e espera apenas escapar com vida.
Ele quer abdicar e levar uma vida tranquila como artista. Algo que ele sempre sonhou, mas Roma nunca teve imperadores que abdicaram, apenas os mortos. Na manhã de 9 de junho de 68 d.C., o destacamento de execução veio em busca de Nero, mas ele evitou a desonra de uma execução pública, cometendo suicídio. Supõe-se que as últimas palavras de Nero tenham sido estas: vivi com pecados e maldições. Isso não é digno para Nero, isso não é próprio. Numa situação como esta, é preciso ter calma. Agora, criem coragem. Quando um legionário estava quase decepando a cabeça de Nero, um soldado chamado Icelos o impediu. O corpo do imperador não deveria ser desfigurado. Icelos envolveu o corpo com uma capa leve. O último sinal de honra para um homem que despertou tanto respeito como desprezo durante os 14 anos de seu reinado. Muitos mantêm-se fiéis a Nero até o fim. O imperador romano tem um enterro digno. As cinzas de Nero estão enterradas na tumba da família dos Domicianos em Pintio. Hoje localiza-se aí a igreja de Santa Maria del Popolo. Logo depois de sua morte, tudo que fazia o povo romano recordar-se de Nero foi extinto. Suas lembranças foram apagadas. Nero foi amaldiçoado e suas obras aniquiladas. No lugar dos lagos artificiais que ele havia construído, foi erguido o anfiteatro Flávios, mais tarde denominado Coliseu. Os historiadores clássicos Tácito, Cássio Dio e também Suetônio pintaram um quadro enganoso de Nero. O monstro do trono imperial nunca existiu dessa forma. Nero foi produto de seu tempo e de seu ambiente e dificilmente foi mais cruel do que qualquer outro imperador de Roma. E apesar de todas as coisas que fez, ele também foi um eminente estadista e um patrono das artes. Seus anos no poder foram caracterizados pela paz e pela prosperidade.